Aos 92 anos, Kim Novak finalmente se pronuncia sobre James Stewart. Kim Novak nasceu Marilyn Pauline Novak em 13 de fevereiro de 1933, em Chicago, Illinois. Filha de imigrantes tchecos, ela cresceu em um bairro operário durante as dificuldades da Grande Depressão. Sua infância foi bem diferente do glamour que mais tarde definiria sua imagem pública. Novak demonstrou talento precoce para a arte e a criatividade. Ela frequentou o Wright Junior College, Hodge Wilbur Wright College, onde estudou arte comercial e sonhava não com a fama, mas em se tornar ilustradora ou pintora. Essa base em artes visuais moldaria mais tarde sua profunda apreciação pela estética, atmosfera e sutileza emocional, qualidades que se tornariam marcas registradas de sua presença nas telas. A entrada de Novak em Hollywood foi quase acidental. Enquanto trabalhava como modelo para ajudar a custear seus estudos, ela chamou a atenção de olheiros de talento. E, no início da década de 1950, assinou contrato com a Columbia Pictures. O estúdio tentou moldá-la em uma loira estonteante convencional, chegando até a renomeá-la Kit Marlowe em certo momento. Mas Novak resistiu, insistindo em manter seu nome verdadeiro. Esse ato inicial de rebeldia definiu o tom de toda a sua carreira. Embora a Columbia a posicionasse como rival de Marilyn Monroe, Novak construiu uma persona distintamente diferente, mais reservada, introspectiva e imbuída de uma vulnerabilidade que tornava suas performances silenciosamente poderosas, em vez de ostensivamente extravagantes. Sua ascensão ao estrelato foi rápida. Novak chamou a atenção em filmes como Picnic, 1955, onde sua interpretação de Madge Owens revelou uma rara combinação de sensualidade e profundidade emocional. O público e a crítica reconheceram que ela não era apenas um rosto bonito, mas uma atriz capaz de expressar anseio, incerteza e conflito interno com notável contenção. Ao longo de meados da década de 1950, tornou-se uma das estrelas mais rentáveis de Hollywood, participando de uma série de filmes de sucesso, incluindo O Homem do Braço de Ouro, 1955. Ao lado de Frank Sinatra, Pal Joey, 1957, e Belle, Book and Candle, 1958. Em cada papel, Novak trouxe um senso de feminilidade moderna. Mulheres reflexivas, conflituosas e em busca de significado além da satisfação romântica. A obra que definiu a carreira de Novak foi o filme Um Corpo que Cai, Vertigo, de Alfred Hitchcock, em 1958, hoje amplamente considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. Sua atuação dupla como Madeleine Elster e Judy Barton permanece uma aula magistral de sutileza, explorando temas como identidade, obsessão, ilusão e transformação. A presença marcante de Novak, seus gestos controlados e sua capacidade de transmitir complexidade emocional com o mínimo de diálogo elevaram o filme a uma obra atemporal e profundamente psicológica. Embora Vertigo tenha recebido críticas mistas em seu lançamento inicial, sua posterior reavaliação crítica consolidou o legado de Novak como uma atriz capaz de realizações artísticas profundas. Hoje, sua atuação é considerada não apenas o ápice de sua carreira, mas uma das mais inesquecíveis da história do cinema. Apesar de seu imenso sucesso, o relacionamento de Novak com Hollywood foi frequentemente tenso. Ela resistiu aos contratos rígidos, à manipulação pública e às intromissões pessoais que definiram a era dos estúdios. Não querendo se conformar totalmente às expectativas que lhe eram impostas, entrou em conflito com os executivos e recusou-se a ser tratada como uma mercadoria fabricada. Esses conflitos, somados ao seu desejo de autonomia pessoal, levaram-na a se afastar da indústria antes de muitos de seus contemporâneos. No final da década de 1960, após filmes como A Lenda de Lila Clare, 1968, Novak gradualmente se afastou da atuação, optando por uma vida mais tranquila, longe dos holofotes. Quando chegou a década de 1980, ela já não era apenas uma lenda das telas acomodada em glórias passadas. Ela ainda estava disposta a se desafiar e surpreender o público. Durante esse período, ela fez um retorno notável à televisão, interpretando Billy Farnsworth no telefilme Malibu, um papel que lembrou aos telespectadores sua presença marcante e intensidade discreta nas telas.
Logo depois, de 1986 a 1987, ela assumiu um de seus papéis mais intrigantes da carreira, como a enigmática Kit Marlowe na novela Falcon Crest, da CBS. Ao longo de 19 episódios, ela interpretou uma mulher envolta em mistério, trazendo profundidade, elegância e contenção emocional a uma personagem cujos segredos foram se revelando aos poucos. Sua atuação conferiu uma camada de seriedade à série de longa duração e provou que seu magnetismo não havia diminuído com o tempo. Os produtores estavam ansiosos para mantê-la no programa e ela foi convidada a retornar para a temporada seguinte. No entanto, em uma atitude que dizia muito sobre suas prioridades e independência, ela recusou. Em vez de prolongar sua participação na televisão, ela optou por se concentrar em contar sua própria história, dedicando-se à escrita de sua autobiografia, provisoriamente intitulada Através dos Meus Olhos. A decisão ressaltou sua determinação em definir seu legado em seus próprios termos, não apenas por meio dos papéis que lhe eram oferecidos, mas por meio de sua própria voz e reflexões. Seus últimos anos diante das câmeras foram marcados por atuações que carregavam um tom de despedida serena. O último papel principal de Novak foi em 1990, no drama britânico-alemão The Children, no qual interpretou Rose Sellers. O filme foi bem recebido pela crítica, que elogiou seu peso emocional e sua atuação contida e comovente. Representou um capítulo final digno para uma estrela que sempre priorizou a profundidade em detrimento do espetáculo. Sua última aparição nas telas foi em 1991, No Suspense, Psychological, Liebestraum, onde interpretou Lillian Anderson Munson, uma mulher com doença terminal cuja presença adicionou um núcleo emocional perturbador à história. Embora o papel fosse impactante, a experiência nos bastidores foi tudo menos fácil. Relatos posteriores revelaram que Novak entrou em conflito repetidamente com o diretor Mike Figgis, tornando a produção um período desafiador e, por vezes, frustrante para ela. Ainda assim, mesmo em meio a tensões criativas, ela entregou uma atuação marcada por vulnerabilidade e seriedade. No turbilhão turbulento e inebriante da Hollywood de meados da década de 1950, a vida pessoal de Kim Novak se desenrolou com tanto drama, intriga e sofrimento quanto os filmes que a tornaram uma estrela. No auge de sua fama, ela se envolveu romanticamente com Ramfis Trujillo, o poderoso e controverso filho do ditador dominicano Rafael Leônidas Trujillo, um relacionamento que a colocou desconfortavelmente perto da política global e de privilégios perigosos. Pouco tempo depois, em 1957, Novak iniciou um relacionamento profundamente significativo e, em última análise, doloroso com o artista Sammy Davis Jr., um relacionamento que expôs as brutais realidades do racismo e do controle no sistema de estúdios de Hollywood. De acordo com um documentário posterior da BBC, o relacionamento foi terminado à força em circunstâncias chocantes. O chefe da Columbia Pictures, Harry Cohn, determinado a proteger a imagem pública cuidadosamente construída por Novak em uma época hostil a relacionamentos interraciais, teria recrutado intermediários da máfia para ameaçar Davis com violência horrível, cegando-o ou quebrando suas pernas, a menos que ele se casasse com uma mulher negra em 48 horas. O episódio se destaca como um dos exemplos mais sombrios da coerção, hipocrisia e crueldade que se escondiam por trás da fachada glamourosa de Hollywood, e deixou uma marca indelével na vida de Novak. Apesar desses traumas, Novak continuou a buscar o amor em seus próprios termos. Ao longo dos anos, ela se relacionou com um grupo eclético e de alto perfil de homens, incluindo o ator Michael Brandon, a lenda do basquete Wilt Chamberlain e o cineasta e ator britânico David Hemmings. Cada relacionamento refletia um capítulo diferente em sua identidade em evolução, cada vez mais em desacordo com as rígidas expectativas impostas pela indústria. Em 1959, ela ficou noiva do diretor Richard Quine, uma parceria criativa que insinuava estabilidade, embora, no fim, não tenha levado ao casamento. Novak casou-se pela primeira vez em 1965, com o ator inglês Richard Johnson. O casamento deles, que durou pouco mais de um ano, terminou em 1966. Mas, ao contrário de muitas uniões em Hollywood, a dissolução ocorreu sem ressentimentos. Os dois permaneceram amigos, o que demonstra a capacidade de Novak para a elegância e a honestidade emocional, mesmo em meio à decepção. Naquele mesmo ano ocorreu uma virada muito mais decisiva.
Kim Novak abandonou Hollywood por completo. Refugiando-se na beleza agreste de Big Sur, ela escolheu a solidão em vez da fama, trocando as luzes do estúdio pelo céu aberto. Ali, dedicou-se à criação de cavalos e à pintura, abraçando uma vida mais tranquila e autêntica. Embora tenha voltado a fazer filmes ocasionalmente, já não estava disposta a sacrificar a sua arte pela fama. O destino interveio novamente em 1974 da forma mais inesperada, através da visita de um veterinário à sua casa. Quando uma das éguas árabes mais valiosas de Novak sofreu de cólica, o veterinário equino Robert Malloy foi chamado. O encontro entre eles floresceu em um amor profundo e duradouro, construído sobre valores compartilhados, respeito mútuo e uma profunda conexão com os animais e a natureza. O casal se casou em 12 de março de 1976. E Novak abraçou não apenas uma parceria dedicada, mas também seu papel como madrasta dos 2 filhos de Malloy. Juntos, Novak e Malloy construíram uma casa de madeira às margens do sereno rio Williamson, perto de Killaquin, Oregon, criando uma vida bem distante dos excessos de Hollywood. Foi ali que Novak encontrou uma felicidade duradoura, enraizada na simplicidade, na criatividade e no amor. O casamento deles durou mais de 4 décadas, até a morte de Malloy, em 27 de novembro de 2020. Sua morte marcou o fim de uma história de amor extraordinária, mas também confirmou a sabedoria da escolha de Novak de seguir seu coração longe dos holofotes. Aos 92 anos, Kim Novak chegou a uma fase da vida em que a memória parece menos nostalgia e mais responsabilidade. Depois de décadas optando pelo silêncio em vez da autopromoção, a lendária atriz finalmente abriu seu coração sobre um dos homens mais reverenciados com quem já trabalhou, James Stewart. Suas reflexões não são sensacionalistas nem interesseiras. Em vez disso, são delicadas, profundamente pessoais e enriquecidas pela sabedoria do tempo. O que emerge não é apenas um retrato de Stewart, o ícone das telas, mas de Stewart, o homem humilde, íntegro, discretamente generoso e profundamente humano. Olhando para trás, Novak lembra-se de ter conhecido Stewart num momento em que Hollywood ainda era regida por hierarquias rígidas e regras não ditas. Ela era uma estrela em ascensão, frequentemente incompreendida e subestimada, enquanto Stewart já era uma figura imponente cuja reputação inspirava admiração. No entanto, desde o início, diz ela, ele não fez qualquer esforço para afirmar o seu estatuto. Jimmy nunca agiu como se fosse superior a ninguém, explica Novak. Ele me tratou como igual desde o primeiro dia, mesmo eu ainda estando me adaptando. Essa simples gentileza, diz ela, o diferenciava em uma indústria que muitas vezes prosperava com base no ego. Novak descreve a presença de Stewart no set como calma e tranquilizadora. Enquanto outros traziam tensão ou bravata para suas performances, Stewart trazia sinceridade. Ele não atuava para as pessoas, diz ela. Ele ouvia, observava e se importava mais com a verdade da cena do que com a sua própria aparência ao realizá-la. Segundo Novak, essa autenticidade não era uma atuação, era da natureza de Stewart. Ele se portava com uma confiança serena, nunca com pressa, nunca forçando um momento, confiando que a honestidade sempre transpareceria na tela. As conversas entre as filmagens deixaram uma impressão duradoura nela. Novak se lembra de Stewart falando abertamente sobre medo, dúvida e a responsabilidade que os atores tinham com o público. Ele me disse uma vez que, se as pessoas acreditassem em você, você lhes devia honestidade em troca, ela recorda. Isso ficou comigo por toda a vida. Numa época em que as jovens atrizes eram frequentemente tratadas como mercadorias, o respeito de Stewart parecia radical. Ele a encorajou a confiar em seus instintos e a resistir a ser moldada em algo que ela não era. Novak se emociona particularmente ao refletir sobre a gentileza de Stewart longe das câmeras. Ele não era de grandes gestos, diz ela, mas sua compaixão se revelava de maneiras pequenas e significativas. Ele percebia quando alguém estava desconfortável ou com dificuldades, explica ela. Ele não fazia questão de ajudar. Você simplesmente se sentia amparado de repente. Numa época em que a vulnerabilidade era frequentemente escondida por trás de personas construídas em estúdio, a empatia de Stewart parecia genuína e rara. Com o passar dos anos e os 2 atores seguindo caminhos diferentes, Novak continuou a comparar os outros com o padrão discreto que Stewart havia estabelecido. A fama, diz ela, nunca o mudou. Ele não buscava admiração, reflete ela. Ele conquistou isso sendo uma pessoa decente. Assistir às suas apresentações posteriores só aprofundou o respeito dela, pois sua humanidade parecia se enriquecer com a idade.
Ela admirava como ele se permitia parecer frágil, conflituoso e imperfeito, qualidades que o tornavam atemporal. Agora, com mais de 90 anos, Novak fala com clareza e serenidade sobre o que Stewart representou para ela. Jimmy me lembrou que a grandeza não precisa ser estrondosa, diz ela suavemente. Pode ser gentil, pode ser amável. Em uma indústria frequentemente lembrada por seus excessos e injustiças, suas memórias de James Stewart servem como um lembrete de uma Hollywood diferente, onde o caráter importava tanto quanto o talento. Para Kim Novak, finalmente falar abertamente não se trata de reescrever a história ou reivindicar um holofote há muito esquecido. Trata-se de honrar um homem que a ajudou a acreditar em si mesma e no poder da integridade silenciosa. Vive uma vida longa, conclui ela. E quando penso nas pessoas que realmente importaram, Jimmy está sempre presente, constant, honesto e bom.